Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Nilson Alves do canal Nalves TI. Pessoal, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Pessoal, conforme combinado, na aula anterior eu falei que nós iríamos falar sobre orientação a objeto com JavaScript, beleza? Então o que é orientação a objeto? Pessoal, orientação a objeto, como o nome já diz, é onde nós vamos trabalhar com classes, tá? Para criar objetos, ou seja, simular objetos na vida real, digitalmente, entende? A gente transformar a realidade de objetos nossas do dia a dia para digital. E a gente pode criar qualquer objeto que existe na vida real, porque cada objeto tem as suas características, seus atributos, as suas funções, tá certo? Cada um tem uma funcionalidade. Então, isso é orientação ao objeto, é mais ou menos essa simulação. Então, em resumo, para criar um objeto em programação, nós temos que ter uma classe, né? A classe, o que é? Vamos imaginar. Imagine que uma fábrica de carros, tá? Então, uma fábrica de carro, ela fabrica carros, tá? Só que cada carro desse é um objeto. Sai um carro, é um objeto. Sai outro carro, outro objeto. Então, ou seja, uma fábrica, ela fabrica vários carros, tá? Só que cada carro desse é um objeto que pertence a essa fábrica ou a uma classe, tá certo? Então, a classe é um molde que vai fazer objetos. Cada objeto desse, ele tem as suas propriedades, ele tem os seus atributos, tá certo? Ele tem ali as suas funcionalidades, ele tem seus atributos. Por exemplo, um carro, ele tem o quê? Ele tem uma cor, ele tem um tamanho, né? Ele tem vários atributos. Então, esse é atributos do objeto, tá? E cada carro, ele tem um método. Os métodos são o quê? São as tarefas que um objeto pode executar, pode fazer. Por exemplo, um carro ele pode correr, ele pode frear, ele pode virar, ele pode fazer várias funções. Então, isso é método. Então, ou seja, na programação orientada a objeto, nós temos a classe, nós temos uma instância, que a instância é cada objeto produzido, e que cada objeto produzido ele tem os seus atributos, as suas características próprias, é o que vai diferenciar um do outro, através de quê? Da cor, do tamanho, tá? Então, esse tipo de coisa diferencia um carro ou um objeto do outro, tá? E os métodos são as tarefas que ele vai fazer, que nós chamamos de métodos. Ele vai correr, vai acelerar, vai diminuir. Então, são funções, tarefas que o objeto faz, no caso, o exemplo do carro que eu estou dando aqui. Bacana? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, resumidamente, mais ou menos o conceito de orientação ao objeto. Aí, muitos programadores experientes podem dizer assim, mas não existe classes em JavaScript. E está correto. Na verdade, diferentemente das outras linguagens de programação, como PHP, Java, a gente utiliza a palavra class. Aí a gente tem toda uma estrutura para criar uma classe. Porém, em JavaScript não há classe, mas nós podemos usar uma função construtora para criar objetos seguindo as classes que projetamos, tá certo? Então a gente usa uma função em JavaScript e não uma estrutura de classe propriamente dita, conforme em outras linguagens. Então, o que é uma função construtora? É uma função normal do JavaScript, né? Porém usada com o propósito de criar objeto. Então agora nós vamos aqui para o exemplo prático para a gente entender. Nós paramos aqui nesse arquivo na aula anterior e nós vamos agora criar um novo arquivo. Vem aqui em File, Save As, e aqui vocês vão dar o nome para esse arquivo de orientação, sem cedilha, sem acento, orientação traço objeto, tá? HTML mesmo, .html, tá? E aqui vocês vão salvar. E ele já abriu aqui, orientação objeto, e veio para cá, tá? Então, estamos aqui. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Agora, nós não vamos trabalhar agora, nesse momento, com o nosso Canvas, tá? Então, nós vamos tirar aqui o Style daqui. Não precisamos por enquanto. Nós vamos tirar, então, todos os nossos arquivos. Vamos deixar só o body. Vamos tirar aqui, ó, o Canvas. Tirar todo esse código. Vamos deixar, deleta isso aqui. E, ok.
Vamos tirar tudo aqui. Vamos iniciar só com a estrutura básica aqui do HTML, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, obviamente, nós vamos ter que ter a nossa tag e script, tá? Script. Esse nós temos que ter, porque nós estamos trabalhando com JavaScript. Então, vocês abrem aí a tag e vamos criar uma função construtora, onde nós vamos trabalhar com ela como se fosse uma classe de outra linguagem de programação. Function, ela já me deu aqui a estrutura, eu vou dar o nome dela de carro, vocês colocam com a primeira maiúscula e as outras minúsculas, é assim que a gente faz uma classe em outras linguagens. Aqui os argumentos, nós vamos passar o que, por exemplo, o carro, o que um carro pode ter? Aqui nós passamos atributo, ele tem que ter uma cor, só que aqui é um molde, eu não vou dizer que cor é, tá certo? Quem vai me dizer é o cliente, por exemplo, o cliente, eu quero que você fabrique um carro para mim de cor X, aí ele vai passar a cor e aí através desse parâmetro ele vai dizer qual a cor que o carro vai ser fabricado, tá certo? E o cara também vai dizer, eu quero um carro com velocidade máxima X, aí a gente vai colocar aqui, vou abreviar, veloci máxima, tá? Uma velocidade máxima. E bacana, então quem vai me dizer é o cliente. Eu só sei que ele fabrica carro com essa classe, fabrica um carro com cor e com velocidade máxima. Agora o cliente é que vai me dizer até quanto ele quer isso para ser fabricado, tá? E depois, pessoal, eu vou usar essas palavras aqui, que vai caracterizar realmente o objeto, o atributo. É a palavra reservada diz, né? Ponto cor, tá? Que vai receber o quê? Ela vai receber a cor que vai ser passada como parâmetro aqui, tá? Ela vai receber a cor que o meu cliente passou e aí eu atribuo aqui para dizer que é ao determinado objeto, tá ok? E aí eu tenho o que mais? Eu tenho diz ponto a velocidade máxima, tá certo? Ponto e vírgula e vou atribuir a velocidade que veio como parâmetro, tá certo? Então é isso aí. E também eu vou colocar aqui um diz, isso não vem lá, mas eu vou colocar porque ela tem que iniciar uma velocidade. Então é uma velocidade, não é máxima, eu vou colocar uma velocidade atual. Vou dizer que essa velocidade atual ela vai sair com zero, porque o carro ele já vai sair andando, não é isso? Ele já vai iniciar na velocidade zero e aí do zero ele vai para uma velocidade máxima, tá certo? O cliente só quer que ele corre até X. Mas agora é óbvio que o carro vai sair da fábrica parado, tá? Beleza, então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, nós não podemos, numa classe, passar diretamente os valores aqui, tá? Por quê? Porque eu vou fazer vários objetos com... cada atributo desse vai vir com um valor diferente, porque cada cliente é exigente, cada um quer um carro de uma maneira, tá certo, pessoal? Então, quando nós chamamos uma função sem qualificar um objeto, o JavaScript entende que nós estamos usando o window. Tá? Assim, a palavra diz no corpo da função criará ou modificará os atributos nesse objeto. Então, para criar novos objetos, nós temos que usar a palavra-chave new após a função construtora, tá certo? E aí nós vamos criar as variáveis, nós vamos criar cada tipo de objeto. Primeiro, eu vou comprar um carro. Vou fazer um pedido lá na fábrica, eu vou colocar o nome de meu carro, tá? E o meu oponente, ele vai também querer um carro, ele vai comprar um carro também. Então, oponente. Então, vai ter um carro para mim e um carro para o meu oponente, tá certo? Nós vamos fazer uma corrida e cada um fez um pedido de um carro, tá? Então, vamos referenciar esse objeto. Então, eu vou fazer um comentário aqui que eu não fiz no início. Função construtora. Essa função é como se fosse a classe, tá certo? E aqui, pessoal, é onde eu vou instanciar o objeto. Vou comentar e vou dizer instanciando objeto da classe carro. E aí, então, o que acontece? Eu vou declarar aqui, essa var carro, tá certo? E vou declarar o var oponente. Ele se transformou em variável. Então, eu vou fazer um carro para mim e um carro para o meu oponente, tá certo? E vou dizer o seguinte, como eu falei, cada vai receber a palavra new. Como que eu instancio a classe? Vem new, aí eu pego a classe que eu estou
querendo fabricar o carro e vou dizer para o fabricante, olha, eu quero o meu carro, eu quero ele vermelho, tá? E o que mais que o fabricante oferece? A velocidade máxima. Ah, eu quero o meu com 250 km por hora, tá? E o meu oponente? O meu oponente vai querer da mesma fábrica também um carro, um novo carro, tá? Com o quê? Com o que ele quer, o meu oponente? Diferentemente de mim, os atributos são os mesmos, porém com valores diferentes. Ele vai querer um carro azul, tá? Com a velocidade máxima de 300 km por hora. Então, aí, é isso que eu estou falando. Quando eu tenho uma classe, eu crio apenas uma classe e ela vai fabricar para mim vários carros, tá? Isso aqui eu posso criar para qualquer objeto, para pessoas, tá? Para animais, para qualquer objeto, gente. Então, vamos agora partir para os métodos, tá? Os métodos em JavaScript, eles são apenas atributos que referenciam funções. Ou seja, nós podemos, por exemplo, criar um método acelerar, como eu falei, que aumenta em 10 unidades a velocidade do carro. Tá? Então, dentro da nossa própria função ou da nossa classe construtora, nossa função construtora da nossa classe, nós podemos criar, né? Vou colocar criando um método, tá? Um método. E esse método eu vou dar o nome dele de acelerar, tá? O carro vai acelerar. Diz que está dentro dessa função, diz ponto acelerar, recebe a função, que eu vou dar uma function, tá? Function, e vamos dizer que essa função, abrir e fecho chaves, e aqui eu vou dizer que diz, tá? Ponto velocidade, que eu já tenho ali, a velocidade atual. Ela começou em 0, mas eu vou dizer que ela vai aumentar a cada ciclo 10 unidades, tá? Esse aqui, pessoal, é um método, tá? Como eu falei, aqui são os atributos, né? Tudo aqui são os atributos, aqui é a forma que cria, tá? Um objeto. E nessa forma ela vai dar os atributos a esse objeto, que ele pode variar de objeto para objeto que é fabricado. E aqui são os métodos que esse objeto pode fazer. Ele pode acelerar, ele pode frear, ele pode parar, esse tipo de coisa, tá certo? E aqui nós temos os objetos criados. Agora nós vamos chamar esse método aqui acelerar, tá? Nos nossos objeto construído. Como que nós fazemos isso? E eu posso atribuir esses métodos aqui dentro a qualquer um deles, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar o código e vou dizer assim, ó, chamando um método somente em um objeto, para vocês entenderem. Somente a um objeto. Vou pegar em meu carro, tá certo? Que eu quero só no meu, eu não quero no do oponente, tá? Eles saíram da mesma fábrica, porém, eu vou acrescentar um método apenas ao meu carro, tá? No meu carro, eu quero o método acelerar, tá? No meu carro. Pronto, chamo ele aqui. E aí, o que acontece? Eu chamei o método acelerar, que é esse método aqui, ele vai atribuir a velocidade mais 10 inicial no meu carro, tá certo? Já vai sair com a velocidade de 10. E agora, para me mostrar isso na tela, o que eu tenho que fazer? Verificando as velocidades. Como que eu vou verificar a velocidade? Através do método de impressão do JavaScript, que é document, desse jeito, aí ponto, write, tá? Que o write significa imprimir, tá? E aí eu vou imprimir quem? Vou passar aqui dentro meu carro, tá? E ponto, o que eu quero dele? A cor, tá? Vou dizer que cor é o meu carro. E vou concatenar aqui, pessoal. Concatenação em outras linguagens é ponto. E no JavaScript é mais, tá? Você vai somar alguma coisa. E aí eu vou concatenar com 2 pontos, tá? Que é para me dizer que ele tem uma cor. E vou concatenar com... eu vou dar um espaço aqui, senão vai sair colado. E vou dizer que ele vai concatenar com meu carro. E vou dizer que eu quero a velocidade atual, tá?
do meu carro. Ele vai mostrar aqui a cor e a velocidade atual, que é o que eu estou alterando, tá? Que eu estou dizendo aqui que a velocidade atual mais 10. Então, eu vou mostrar, para eu chamei que o meu carro acelerou e eu quero mostrar essa velocidade. Então, eu peguei aqui o meu carro, a cor dele que eu vou mostrar, 2 pontos, e vou mostrar também que o meu carro, a velocidade dele atual. E vou mostrar do oponente para vocês verem a diferença, que o do oponente eu não atribuí o método acelerar. Ele vai continuar na mesma velocidade que iniciou. Então, para isso eu vou fazer uma quebra de linha, que eu vou aproveitar o código. E a mesma coisa para imprimir qualquer coisa aqui. Vou Ctrl V e vou dar outro Ctrl V. Porque nesse aqui eu vou apenas colocar uma tag HTML chamada BR. Que é só para quebrar a linha, tá? Só para quebrar a linha. E aqui, ao invés de meu carro, eu vou colocar... Olha só, pessoal, que interessante aqui, ó. Por esse editor de texto, Sublime, você vai dar 2 cliques, ele selecionou tudo quanto é meu carro. Só que aqui eu quero mudar apenas aqui, meu carro aqui e meu carro aqui. Então, vocês apertam Ctrl e D, e ele selecionou o outro aqui. E aí você pode digitar, ó, oponente, ó, oponente, e ele colocou oponente aqui e oponente aqui. Bacana? Você não precisa estar digitando 2 vezes. Então, são atalhos aí interessantíssimos no Sublime Text que ajuda a gente aí no nosso desenvolvimento. Então, pessoal, olha só, aqui vamos colocar um ponto aqui, ó, porque senão não vai funcionar, tá? Que nós estamos acessando o método aqui, tá? Então, nós vamos dar um Ctrl S para salvar. Vamos então lá na nossa pasta do meu jogo, tá? Entra no 01 e vem aqui orientação objeto e dá 2 cliques. Olha só. Aqui apareceu que o meu carro ele é vermelho com 10, enquanto que do oponente apareceu apenas o azul. O azul 0, tá? Porque ele não acelerou, enquanto que o meu carro acelerou, tá certo? Então eu atribuí o método acelerar, que esse método está dizendo que ele vai ganhar mais 10. Então eu chamei apenas ao meu carro e não chamei no carro do oponente, tá? Se eu quiser acelerar o do oponente, também era só dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V e colocar aqui, ao invés de meu carro, oponente, tá? Aí também dá um Ctrl S, se eu vir aqui, como está 0, tá vendo? Ele agora, se eu atualizar, ele também ganhou mais 10. Então eu posso estar manipulando então essas informações aí. Tá? Vamos deixar do jeito que está. Ctrl S, atualizo e deixo dessa forma. Voltando para o código, pessoal. Pessoal, então assim, aqui nós criamos essas funções construtoras dentro do próprio HTML, dentro aqui do nosso script no mesmo arquivo. Só que a gente programar em orientação a objeto em classe dessa forma, com função construtora dessa forma, isso pesa muito o nosso projeto, tá? Porque o JavaScript, ele traz um recurso chamado protótipo, que é um objeto associado a uma função construtora, que nós vamos colocar os métodos nesse objeto. E todas as instâncias, nesse caso aqui, eles usarão a mesma cópia de cada método. Então, nós vamos nos habituar a colocar a função construtora e o protótipo de uma classe em um arquivo separado, tá? Com a extensão de .js e a palavra-chave protótipo. Isso funciona como se fosse um atributo de função construtora. Isso vai ficar mais leve a nossa aplicação, beleza? Então vamos modificar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vem aqui nesse arquivo, vem aqui em File, tá? Save As, e nós vamos agora mudar a extensão do nosso arquivo. Você vai colocar aqui, ó, como fosse uma classe carro, agora .js, não é mais HTML, é JS, tá certo? E aí você vai salvar carro.js e salva. E aqui nós temos agora, você vê que mudou, nós temos um arquivo JavaScript. Se nós temos um arquivo com extensão JavaScript, nós não precisamos mais dessas HTML. Você vê que até mudou, tá? Então você vai retirar, nós não precisamos. Vem aqui, tá script, não precisamos mais dessa palavra reservada script. E aqui abaixo também você tira script e deixa apenas o JS, tá? Então nós vamos modificar um pouco aqui a nossa função construtora, porque nós temos ela aqui, vamos deixar a velocidade atual, e nós temos, você pode observar, que nós temos aqui dentro da função o método.
Então é isso que eu estou falando. Esse método ficando aqui dentro, ele vai chamar, além do método, mais a função. E isso vai ficar pesado. Quando lê tudo isso. E nós não queremos. Nós queremos que ele lê apenas o método quando eu chamar ele aqui no meu objeto. E isso vai tornar mais leve nossa aplicação. Então, pessoal, nós vamos selecionar ele aqui, tá? Esse método. Vamos dar um Ctrl X, tá? E nós vamos para fora da função e vamos colar ele aqui abaixo da função, tá? E aqui nós vamos então agregar aquilo que eu falei, que é o nosso protótipo. Então, a gente vai pegar aqui a classe carro, ponto, e vamos dar a esse recurso do JavaScript chamado protótipo. Tá? Ele já me deu todo, já disse aqui, ó, que é da classe e tal, o nome, a function, só que não precisamos disso. Eu vou colocar aqui porque eu vou criar manualmente. Vou aproveitar só o nome, tá? Protótipo. Ele já me deu porque eu já tenho a função aqui. Eu só quero isso, protótipo. Aí vou dizer que ele recebe essa função aqui, tá? Vamos aqui abrir aqui e vamos fechar então as chaves aqui embaixo, tá? É isso aqui. Vamos fazer isso. Então, a classe carro, tá? O protótipo, que é a palavra reservada aí do JavaScript, vai receber essa função diz, tá? A função acelerada. Agora não precisamos mais do diz porque ela não está dentro mais da função, tá? Então vamos tirar o diz. Vamos deixar diz só na velocidade. Então, no acelerar, a gente não precisa mais. Então, vai ficar acelerar. E aqui não vai ser receber. A gente vai colocar aqui 2 pontos, tá? E vai ficar dessa forma. Carro, ponto, protótipo, tá? Vai receber, acelerar, o método acelerar, tá? E a function, tá? Diz velocidade atual mais 10. Dessa forma, nós vamos fazer com que nossa aplicação vai ficar mais leve, tá certo? E aqui, pessoal, nós não vamos utilizar, então, mais isso aqui, tá? Aqui vai ficar no HTML. Nós criamos, então, a nossa classe aqui com o método acelerar. A classe está aqui e o método está fora, tá certo? Bacana. Então, nós escrevemos um pouco mais de código, porém, até ganhamos um pouco mais de legibilidade e organização. Então, conseguimos enxugar a função construtora e podemos ter o funcionamento completo de um carro em seu arquivo específico. Então, para isso, serve as classes. Para utilizar essa classe em uma página HTML, basta usar a tag script, né, com o atributo src, referenciando o arquivo carro.js nesse arquivo. Então, vamos lá. Vamos criar aqui agora um arquivo dentro do 01, tá certo? Vem aqui, new file, e aí vocês vão colocar o nome de protótipo.html. É nesse arquivo que nós vamos usar esse arquivo JS, que até então ele está solto. Aí vocês vão dar um Ctrl S para salvar e protótipo.html salva. Tá? E aqui, como que nós vamos fazer? Vamos criar uma estrutura básica de HTML. Você aperta a tecla Shift, aperta exclamação e dá Tab. E aqui está a minha estrutura HTML. E aqui vamos colocar um PT-BR, que é de português Brasil. No documento, que é o title, o título que vai aparecer lá em cima da nossa página, vocês vão colocar o protótipo. O protótipo. E bacana. Agora aqui, ó, dentro dessa tag read, que é o cabeçalho, tá? Vamos colocar aqui, então, o link do nosso carro para a gente usar a nossa classe, tá certo? Aí vocês vêm aqui e vai colocar o nome script e vai dar um tab e ela vai fazer isso. E dentro aqui do script, nós vamos colocar, então, src, tá? E vamos aqui dentro linkar o nosso arquivo carro, como ele está na raiz mesmo, vai ficar carro.js, que é esse arquivo que eu estou chamando. Uma vez eu chamando ele aqui, eu vou poder utilizá-lo, tá certo? Nós vamos, então, utilizar o nosso script, tá? Vamos digitar nossos códigos aqui, JavaScript. Agora sim, tá? Como o meu arquivo está aqui, eu vou utilizar
para criar os meus carros. Então vamos lá, eu vou digitar aqui, ó, var meu carro, tá? Meu carro, e vou dizer aqui, ó, instanciar ele, new, instanciar quem? A classe carro, tá? Carro. E vou passar as qualidades do meu carro que eu quero. Eu coloquei antes que meu carro eu queria vermelho, tá? E eu quero também ele com a velocidade 250 km na máxima, tá? E agora aqui eu posso chamar aquele método de acelerar, que é o método meu carro, ponto acelerar, tá? E aqui eu vou abrir e fechar o método. E agora eu posso imprimir então isso aqui através do document ponto write. E abro o método e passo aqui dentro então meu carro, tá? E vou dizer que eu quero a cor dele e vou concatenar com mais e vou aqui então colocar dois pontos e vou dar um espaço e vou colocar aqui um mais e vou dizer que eu quero meu carro e vou mostrar a velocidade atual para ver se alterou, tá? Velocidade atual. E aqui eu coloco um ponto e vírgula. E vamos ver se isso está funcionando perfeitamente. Dá um Ctrl S para salvar, vai lá na pastinha de vocês e abre o arquivo protótipo, tá? Que nós acabamos de criar. Abre o protótipo e aqui está mostrando a velocidade, o vermelho, os dois pontos que eu concatenei e a velocidade inicial de 10. Então, é isso aí, pessoal, está funcionando. Com esses conceitos básicos bem fixados, nós vamos começar a aprender conceitos específicos do jogo, tá? No próximo módulo, nós vamos aprender uma das bases de um jogo mais importante, que consiste no loop de animação e nos sprites, tá certo? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Mas antes, não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí para receber notificações. Então, valeu e fui!